beleza? Começou a gravar, então para quem for ver depois no YouTube aí, muito boa noite para vocês. Perderam de ouvir uma palavra profética para essa semana, então vocês só estão interessados no estudo, vamos lá. O que a gente percebe que essa semana aqui, né, gente? Que essa semana foi uma semana que o mercado fez mínima aqui nessa região aqui dos 171 e 78. Eu tinha até marcado essa região aqui a semana passada. Então, se segurou aqui, vou apagar essas marcações aqui de baixo aqui, ó. E vamos lá. Vou deixar só essa aqui, ó. Tá? Por que eu vou deixar essa aqui? Porque eu entendo que se o mercado perder agora essa região que ele fez mínima aqui na sexta-feira, dos R$ 171 aqui, eu acredito que abre espaço para ele vir testar o que? Essa região aqui de baixo. Ó, ele pode vir começar, oh caraca. Ele pode começar a querer vir testar aqui, ó, essa região aqui, ó, dos R$ 163. Vai lá? Não sei, mas se perder aqui, tem todo esse espaço aqui dos 171 ou 162 para poder cair, tá? Abre espaço. Então, vamos ficar atento aqui nesse 171,70 aqui, essa região aqui, ó, de mínima dessa semana. Beleza? Quando eu trago pro diário aqui pro diário, eu vou marcar aqui, ó, uma mínima, que foi a mínima aqui embaixo, a mínima do dia de sexta-feira, e a máxima que foi aqui. A gente percebe que nessa região aqui, ó, entrou um pouco de compra aqui no finalzinho do dia, né? Essa região aqui, ó. A gente entende que o mercado deu uma defendida aqui, o comprador começou a comprar aqui nessa região aqui, ó, do 171 e 50, 171 e 60. Tá? O que acontece, né? A gente tem que ficar muito atento agora. Infelizmente, até algumas pessoas reclamou essa semana. Pô, Thiago, teve algumas entradas que eu não consegui participar, teve outras que foi muito rápido. Eu tenho tentado passar para vocês ali com antecedência ali as operações que eu fico monitorando, tudo, mas tem sido muito rápido porque o mercado está muito volátil. A volatilidade do mercado está assim, realmente está muito grande devido a tudo que está acontecendo no mundo, né? Então é muito esse conflito que está acontecendo agora aí de Israel, Estados Unidos e o Irã, ele tem influenciado diretamente no mundo inteiro, né? E a volatilidade no mercado está extremamente alta. Então, pelo que eu estava dando uma olhada agora, quando foi 6 horas eu comecei a dar uma pesquisada nos canais que eu sigo aí na internet para poder entender o que está acontecendo. Daí eu também tenho uns amigos que moram lá nos Estados Unidos, então eu estava batendo um papo com eles lá para poder entender a percepção que eles estão tendo lá das notícias que está sendo, né, divulgadas lá, das coisas que estão acontecendo lá. Então, assim, a percepção que a gente tem é que eu tive é que esse conflito talvez não acabe tão rápido como estavam achando que ia acabar, entendeu? E o povo americano já não tá tão apoiando o Trump assim, já estão falando, tem uns burburinhos lá de impeachment do Trump, porque agora vai ter eleição agora do meio do ano lá da Câmara e do Senado, então se ele perder, os caras estão começando a ter esse burburinho. Então tem muita coisa que vai acontecendo pela frente aí no mercado, no mundo, e isso influencia diretamente no mercado que a gente tá trabalhando. Bem, diante disso, o que a gente tem aqui para amanhã aqui, meus caros? O que eu vejo aqui para amanhã quando eu faço esse panorama aqui, ó, em Bova, né? Nitidamente aqui ele respeitou aqui, ó, essa região aqui, ó, né? Respeitou aqui essa região. Então aqui tem um suporte aqui, certo? Que foi a mínima da semana. Então nós temos um suporte aqui, beleza? O que isso nos mostra? Que amanhã, para segunda-feira, o que a gente tem que ficar de olho, tá? Que aqui é um suporte, e nós temos agora aqui uma resistência aqui também, ó, que era um suporte, virou e perdeu essa região aqui, e agora virou uma resistência. Por quê? É a teoria da bipolaridade. Quando um suporte é rompido,
ele se transforma numa resistência. E quando uma resistência é rompida, ele se transforma num suporte. Então, para amanhã, o que eu vou ficar de olho aqui para amanhã, aqui em BOVA11, por exemplo, tá? Tem muitas operações que a gente fala aqui de domingo, eu não passo para vocês no grupo, mas não sei se vocês fizeram a semana passada. Por exemplo, a semana passada, todas as operações que a gente desenhou aqui no domingo, todas elas foram muito bem sucedidas na segunda-feira. A gente participou de uma ou duas, mas todas as outras que a gente estudou, quem entendeu o racional e pegou, todas elas deu muito bom. Então, as operações que eu passo aqui no domingo, talvez eu não compartilhe com vocês lá no grupo, mas são operações que dá para fazer se você entendeu o racional, tá? Então, aqui, ó, amanhã eu vou ficar de olho para uma put aqui nessa região e vou ficar de olho para uma call aqui nessa região, uma put aqui nessa região e uma call, porque se o mercado se sustentar acima dos 171,50, dá para a gente pensar em pegar uma call. Agora, se o mercado perder essa região dos 171,60, daí a gente já tem que pensar numa put, por quê? Porque vai abrir espaço para o mercado, certo? Vai abrir espaço para o mercado vir aqui, ó, nessa região aqui de baixo. Certo? Então, assim, vai acontecer isso amanhã? Vai cair tudo isso aqui amanhã? Talvez, lógico que não. Mas o que a gente busca talvez pague, tá? Então, diante de toda essa conversa, o que a gente tem que fazer? Temos que achar agora uma operaçãozinha. Lembrando que essa semana as opções são opções do contrato novo, então os preços dessas opções vão estar caras, né? Porque a volatilidade está muito grande e o preço delas ainda estão bem altos porque está começando o exercício, tá? Mas bem, vou começar falando aqui da put aqui, tá? Se caso a gente for partir para uma put aqui, tem que ser nesse cenário que eu comentei com vocês, tem que ser essa daqui. Eu tô em uma aí, Thiago. Tá em uma? Eu tô na Bova D174, eu já fiz trade nela 2 vezes por semana. E eu coloquei aqui uma put de Bova P174. BOVA P174, boa. Eu para amanhã eu fico de olho nessa aqui, ó, 172, tá? Se configurar esse cenário aí que eu falei para vocês, tá bom? E também vou ficar de olho numa call, porque se o mercado se segurar aqui e falar, meu, cara, eu vou para cima, né? Pode acontecer. Só que tá caríssima, 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 gente. Tá muito caro. Não vou nem passar a call, gente. Tá muito caro, gente. Não vou passar. Aqui eu tô aqui tá 5,26. Não, tá muito caro. Ah, não, a put, né? Não, não, a call que eu tô, Bova D174, ela tá Ah, tá, 5,26. BOVA D174. Você tá na BOVA D174, tá. Eu teria que pegar aqui, no nosso racional aqui, teria que pegar aqui a BOVA D171 ou a 172. Mas, cara, tá muito caro. Vai. Eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Talvez essa daqui também seja interessante. Eu vou deixar pra vocês essa daqui. Mas, assim, não é o que me agrada, tá? Porque tá muito caro, muito caro, muito caro. Mas, se caso o mercado amanhã entender que ele deve fazer um repique para cima, porque eu acho que ainda continua essa tendência de baixo, então pode ser que tenha dê uma repicada só para poder cair mais, mas eu ficaria de olho nessa daqui, tá? Não gosto, mas não gosto por causa do preço é muito elevado para uma opção. Beleza? A Petrobras, gente, olha só que loucura, né? A Petro, por mais que tenha acontecido, por mais que o petróleo estava subindo forte na sexta-feira, né? Mesmo assim, ela teve uma queda bem significativa, né? E eu acho, gente, assim, no gráfico semanal, quando a gente vê no gráfico semanal, eu acho que Petro pode vir aqui nos 43,21, tá? Quando eu olho o gráfico semanal, por quê? Olha esse candle aqui foi muito vendedor essa semana. Esse candle aqui da Petro, ó. Foi um candle no semanal muito vendedor. Percebo que ela fez máxima histórica, lá renovou máxima histórica nos R$ 48,12
E ela não conseguiu se sustentar nem acima do último topo, da última máxima que ela tinha, aqui, que era os 46. Ela perdeu e veio fechar aqui. Então, para a Petrobras, só que temos essa questão aí do petróleo, né? Que tá, meu, tá insano o negócio. Então a gente tem uma mínima aqui de sexta-feira, nos 44,90, e temos uma máxima aqui, ó. Então aqui nós temos uma região de máxima histórica, máxima de sexta-feira, mínima de sexta-feira. Quando eu trago aqui por 15 minutos aqui, que é o que a gente usa para estar nos dando direcionamento, o 44,90 vai ser o nosso divisor de águas. Por quê? Se perder os 44,90, vai abrir espaço para continuar buscando aqui novos níveis para baixo. Vamos ter esse fundinho aqui embaixo aqui, ó, dos 44,19, tá? Uma barreirinha aqui, mas é uma barreira que eu não vejo ser uma barreira muito relevante, para depois vir aqui nos 43,18, tá? Então, para amanhã, esses 44,90 é o nosso divisor de águas, porque se ela abrir acima dessa região aqui e ganhar esse topinho que deixou aqui dos 45,76 aqui de sexta-feira, ó, deve ganhar esse topinho aqui. A gente pode abrir espaço para uma call para ela poder vir testar aqui novos patamares e quem sabe até romper máxima histórica novamente, tá? E se perder ali, daí provavelmente ela vai dar continuidade na queda. Então aqui, ó, 44,98, a gente pode pegar essa daqui, ó, deixar no gatilho, a Petri D 444. Petri D 444, a gente pode ficar de olho nela. E se for na put, daí a gente muda para essa daqui, ó, a Petri P 467. Beleza? Então a gente fica com essas duas aqui amanhã, observando, né, claro, né, a questão da abertura amanhã, se não abrir com gap muito grande, se abrir, né, não abrir distorcendo aquilo que a gente procura fazer. Beleza? Eu vejo isso para Petrobras, tá? Quando eu trago aqui nesse negocinho aqui, eu acho que Petro pode vir buscar aqui os 42 aqui, gente. Essa semana, eu acho. Se ela começar... Porque também saiu uma outra notícia também que eu tava vendo, diz que a OTAN diz que vai ajudar, parece, a abrir lá o estreito lá de Hormuz, então... se aquele estreito lá abrir, vai descomprimir o petróleo, né? Então, provavelmente daí nós vamos ter uma quedinha aqui na dona Petrobras. Duro operar notícia, né, gente? Difícil, né? O que eu vi aqui é que falou que não vai abrir, não, que o Irã não vai abrir nem a pau, que vai dificultar mais ainda. Acabei de ler aqui. Então, tá vendo? É muita notícia louca, né? Eu vi o presidente da OTAN falando que eles iam, que ele estava confiante aí hoje na abertura porque eles iam se juntar lá para abrir. Então é duro, né? Saber o que vai acontecer. Ó, Vale, o que eu vejo aqui para Vale, né? Vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. Vale, nós temos aqui esse suporte aqui no gráfico semanal, onde ela testou na sexta-feira, basicamente aqui, certo? Não perdeu, se sustentou para cima. Depois a gente tem aqui, vamos ter uma resistência aqui e vamos ter aqui uma outra aqui na região de 80. Quando eu trago aqui para o diário, para a gente marcar a máxima e mínima de sexta-feira, nós vamos ter uma máxima aqui nessa região aqui dos 76 e 74 e a mínima de sexta-feira foi aqui, ó, nos R$ 74,69. Trago para o 15, vamos ver como fechou 15 minutos. Fechou muito parecido com a Petrobras, concorda comigo ou não? Conseguem ver que é muito parecido
o movimento da Petro e o movimento da Vale no final da tarde de sexta-feira? Muito parecido. Então, se a gente tem o mesmo desenho aqui, vamos dizer assim, a gente pode usar a mesma estratégia. Usar o 74 e 69 como nosso divisor de águas, tá? Para Vale. Usar essa região como nosso divisor de águas. Então, sendo assim, a call que eu fico aqui no meu radar é essa daqui, ó. Tá bem cara para diga-se passagem para vocês, tá? E a put eu fico 75, 76. Essa aqui, ó. Tá mais legal, ó. As puts estão mais legais do que as calls, tá? Para trabalhar. Beleza? Então a Vale D é a call e a Vale P é a put. Galera, quem tá aqui de vocês aqui, como que tá o mês de vocês aí? Quem pode compartilhar? Vocês estão, esse mês está sendo legal? Estão conseguindo pegar, fazer um positivo, negativo? Quem pode compartilhar aí? Como que vocês estão? O meu tá bom, viu? Nas que eu consegui entrar, aquilo que você falou, né? Tem umas que não dá para entrar que é muito rápido, né? É, Mas enfim, tá legal. tá Tirando positivo. tirando aquela Brave C192 lá que eu fiz caca, do resto, tudo legal. Tá bem? Tem mais alguém que quer compartilhar aí como que tá? Eu fiz muito pouca operação, porque eu, trabalhando demais, não consegui fazer. Fiz pouca, as que eu fiz deu bom. Você, Takashi, fez poucas operações? Essa semana só fiz duas na sexta-feira, a de Itaú que você saiu fora e qual mais? Eu acho que qual Petro. mais, meu? Eu acho que foi que deu bom também na sexta. Acho que Banco do Petro. Brasil, não lembro. Não, Petro e Itaú que a gente fez. Ah, tá. Então eu só entrei em Itaú. Só entrei em Itaú. A outra fez sozinho. Tá. Mais Acho que eu alguém? fiz Bova e, e Ambev, que deu bom também. Ah, que legal. Agora eu tô no teste lá no Swing Trade lá, é pra me segurar mais, né? Mas tem umas três lá que eu já saí já com gain lá, foi bem legal, né? É, o Swing Trade Muito é legal o grupo legalzinho. Swing Trade lá, viu? O Swing Trade é gostoso. Tem que ter paciência, porque tem fase que dá muito bom, tem fase que dá muito ruim. É É. fase, galera. Tudo é fase. Tem que saber fazer a gestão. Ô, Ronan, e você? Como que tá o mês aí, Ronan, seu? Tá legal? Você escreveu aqui, procura entrar em todas, bora estudar. O mês está bom. Ah, que legal. O mês está bom pro Ronan. Quem mais que pode falar aí como tá o mês aí? O Felipão. Tá bom o mês, Felipão? Tem feito pouco, cara. Acredita? Hã? Tem feito pouca operação. Verdade? Verdade. Não é que tem feito, eu tenho conseguido pegar pouco trabalhando. Não tô, Tá no corre? tô perdendo umas entradas, cara. Mas tá com. Ah, mas as que pegou foi bem? Foi bem. Bom. Eu tô vendo aqui, ó. Inglaterra e França já abriu, tá socando venda lá, tá? 1,5, 1,98. Já tá caindo. Já. SPY e Nasdaq tá caindo pouco, 0,5. Agora a França e Inglaterra estão batendo forte lá, ó. É, Inglaterra 1,97, França 1,37 de queda. doideira, gente. Volatilidade, galera. O nome do negócio é volatilidade. A gente tá vivendo um tempo de volatilidade gigantesca. Precisa subir a minha soja, cara. Tô sofrendo na soja. É. Agro? Eu tô Agro fazendo não, é uma a sozinha. SLC? Oi? SLC, você tá posicionado? Não, eu tô no índice futuro, soja de Chicago. Ah, tá. Índice futuro, soja. Thiago, Fala, Filipão. tem uma que eu tô descendo com ela direitinho, é com a Vale, cara. Tá, pegou lá em cima? Peguei lá em cima, já troquei agora pro próximo vencimento. Tá só indo. Ela tá só indo. Aí, a minha expectativa, que não é a expectativa do mercado, né? Ela perder esse 74 e ir lá no 70.
Aqui, ó, se ela perder aqui, ó, Eu acho que na quinta-feira ela chegou a beliscar os 74,30. ó, ela tem essas barreiras aqui, Filipão, 72, depois ela tem aqui, ó, 71, tudo isso aqui, ó, suporte. Depois aqui, agora, aqui é o 69, tá vendo? 70 aqui, ó. Aham. Caso ela começar a perder esses aqui que são menos. Esse cara aqui eu acho que é o mais forte de todos, é o 71. Perdeu esse 71, daí ela dá uma escorregadinha pro 60 aqui. 69. Show. Vamos lá, vamos falar de Itaúzão, vai, vamos falar de Itaúzão. Dos bancos, vamos falar dos bancos agora, os bancão. Bancão, cara, é juros, né, gente? O juros tá. Juros, eu acredito que o juros ainda vai continuar para cima, porque se a guerra, quanto mais tempo a guerra continuar, quanto mais tempo esse petróleo estiver subindo do jeito que está subindo, mais inflação vai ter. Mais inflação, menos corte de juros. Menos corte de juros influencia diretamente nos bancos, em varejo e tudo mais, né? Então, o Itaú teve uma queda significativa essa semana, né? Perdeu aqui 1,59 essa semana. E ele tem aqui essa região aqui, eu acho que eu tenho que marcar aqui esse ponto aqui, ó, dos R$ 40,79, que foi a máxima da semana da primeira semana de dezembro. Então, a mínima e a máxima de sexta-feira é importante a gente marcar para a gente poder entender. Aqui, ó, mínima de sexta-feira, máxima de sexta-feira, aqui. Lembra que eu falei para vocês na hora que eu entrei na sexta-feira, tem tudo para dar certo, tava tudo desenhado para cair, mas eu achei melhor sair, por quê, cara? Porque, puta, a gente fez uma semana tão boa, né, meu? Então, tem hora que é bom de dar uma preservada, né, naquilo que ganhou, né? E daí você erra uma, você vai querer fazer outra, daí é a hora que o Maranhão entra e te pega, né? Então, tem hora que é melhor a gente parar. Mas no fim deu certo, né? Muita gente segurou, né? Muita gente. Eu sabia Eu que muita gente ia segurei. segurar. Muita gente segurou e acabou dando Posso certo. contar com o computador no escritório? Ó, então aqui, ó, Itaú. Gente, essa região aqui do Itaú aqui é suporte, tá vendo? Aqui, ó. Os R$ 41 aqui, suportaço. Beleza? Então, 15 minutos. Ó, olha só que legal, olha só que engraçado, né, gente? O mesmo movimento que aconteceu na Petro, na Vale e Itaú se repete o mesmo movimento também no final da tarde de sexta-feira. Uma puxada aqui, ó, significativa. Então, o que eu vejo aqui, ó, para elas? A mesma coisa, mesmo cenário. Divisor de águas para mim vai ser os R$ 41. Perdeu os R$ 41, bambu. Beleza? Perdeu os R$ 41 é bambu. Então, temos que partir para put. Continuou trabalhando acima dessa região aqui, principalmente acima desse topinho aqui, a gente tem que partir para call, tá? Então amanhã eu vou ficar de olho nessas duas possibilidades para Itaú. Diante disso, fico aqui com uma callzinha Itube D411 no meu radar de manhã. E fico com a put Itube P422 no meu radar para amanhã. Muito provavelmente os bancos, os três bancos, ele tá muito parecido, muito provavelmente, tá? Vamos ver o Banco do Brasil como ficou aqui nessa feira. Ó, tudo igual, gente, tudo igual. O movimento que aconteceu foi sincronizado. Então a gente vem aqui, ó, Banco do Brasil. Só que Banco do Brasil, perceba que Banco do Brasil essa semana perdeu ou não perdeu? Deixa eu ver. Não perdeu, fechou acima. Fechamento 23,42. Ele resistiu a esse suporte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A máxima da semana de novembro, da semana 10 do 11, ele se segurou acima dos 23,29 no semanal. Tá? Depois a gente vai ter aqui um ponto aqui, ó, nos 22,67. E depois tem essa região aqui embaixo aqui
dos 22,01. Depois nós temos aqui essa região aqui, que são uma região mais forte, ó. Dos 21,30, 21 e um pouquinho aqui, ó. Dos R$20. Beleza? No diário, máxima de sexta-feira mínima foi aqui os R$23, certo? E a máxima foi nos 23,47. 15 minutos, a gente percebe o quê? Que ela fechou acima, né, gente? Ó que boa recuperada, né, que deu aqui na sexta, no final do dia. Então, o que a gente tem aqui para Banco do Brasil, tá? Se o Banco do Brasil ganhar aqui essa máxima de sexta-feira, muito provavelmente ele vai querer fazer um movimentinho de alta. Tá? Então, eu vou ficar... Diferente de Itaú, o meu ponto que eu vou ficar monitorando vai ser esses 23,40 aqui, tá? O ponto que eu vou olhar para amanhã. Abrindo acima desses 23,40, eu vou comprar uma call de Banco do Brasil, na expectativa que dê continuidade nesse movimento de alta, tá? Na expectativa que dê continuidade no movimento de alta. E dá pra gente trabalhar com 23,03, dá pra gente trabalhar com essa daqui, ó, na ponta compradora, tá? Dá pra gente trabalhar nessa ponta aqui. E na ponta vendedora, caso ele bata a cabeça aqui, não ia... Se ele abrir nesse meio aqui, é melhor não fazer nada, tá? Vamos trabalhar os extremos. Ganhou a máxima, a gente tenta pegar continuidade de movimento. Perdeu a mínima, a gente tenta pegar continuidade de movimento para baixo, tá? Então, a put daí no caso, vai ser essa aqui, ó. O custo tá bem legal dela, viu? Gostei dessa aqui, tá? Achei bacana. Aqui, Banco do Brasil. Diferente de Petro, Vale e Itaú, que a gente está trabalhando com a mínima de sexta-feira como nosso ponto de referência, Banco do Brasil eu vou trabalhar com a máxima de sexta-feira como nosso ponto de referência, tá? Foi a que menos caiu na sexta, né? Itaú caiu 1,7, Banco do Brasil, Bradesco caiu 1,6 e Banco do Brasil caiu 1. Tá bom? Bradescão da Massa. Vamos ver o Bradescão da Massa como que ele tá aqui. Bradescão da Massa deixou uma mínima aqui embaixo da semana. Chegou aqui numa região de suportaço aqui, né? Perceba que essa região aqui, ó, região de suporte bravo aqui de Bradesco, hein? Se a gente for ver, ó, tudo isso aqui, ó, região de suportaço para Bradesco, tá? Venho no diário, a gente vê aqui a máxima e mínima de sexta-feira. Vamos lá, mínima de sexta-feira foi aqui nos 18,12, máxima aqui nos 18,72. 15 minutinhos. Bradesco está muito parecido com Itaú e com Vale e Petrobras. Tá muito parecido. Então o que a gente vai usar para amanhã aqui? Ponto de referência, mesma estratégia das outras, ó. Acima desse pontinho aqui a gente monitora para uma call. Ainda pode estar fazendo um fundinho duplo aqui, né? Se for analisar, né? Bem analisadinho aqui, ó. A gente tem um... Ombro, cabeça, ombro. Pode querer fazer isso aqui, tá? Então,
Rompeu essa região aqui, vai acionar um pivô de alta no 15, né? E se perder aqui, aciona um pivô de baixa no 15. Então, nosso ponto de referência para o Bradesco vai ser esse, tá? R$18,11, que é a mínima. Que é o Bradesco. Então, para call, essa aqui, ó. Vou pôr aqui em cima aqui também, para ficar menos bagunçado. Aqui tá muita informação ali embaixo. Bradescão eu ponho aqui. E se for uma puts, 18,40, dá pra pegar essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Na ponta vendedora. Aí, galera, é isso aí, cara, que eu tenho para amanhã. Essa é o que eu vejo para amanhã, tá? Esperar a abertura, né, para ver como que vai abrir, porque às vezes tudo que a gente olha aqui não acontece nada na sexta-feira, né? Abre com gap de alta de 1% ou gap de baixa de 2%, daí muda tudo. Mas se for igual a semana passada, que abriu ali, porra, tudo dentro do que a gente estava esperando ali, são essas aí que eu vou ficar de olho para elas. Show de bola? Alguma dúvida aí? Não. Ou tá tranquilo? Tranquilo por aqui. Tranquilo? Será que essa semana a gente consegue fazer uma semana? Ó, agora entra aquela coisa assim, né? Olha só, não sei de vocês, né? Mas essa semana aqui, esse mês aqui, eu já bati a meta já, né? Porque eu tinha uma meta de fazer 100%. E essa semana aqui, com os resultados que a gente conseguiu fazer, a gente já bateu 135%. Então, agora dá vontade até de não fazer nada, né? Só de olhar, né? É que meu compromisso com vocês aí tem que fazer, senão por minha vontade era tirar folga. Porque agora começa aquela coisa, né? Se você errar, você vai começar a querer entregar aquilo que você ganhou, né? Então você começa a ficar meio ressabiadão. Então, mas quem já tá bem, galera, não seja ganancioso não, tá? Preserva o que você ganhou, né? Não vai ficar entregando paçoca pro mercado, porque o mercado é louco pra nos lascar. Olha aqui, ó, temos olha que canalzinho de baixa bonito aqui em Bradesco. Né? Canalzinho bem desenhadinho, olha que legal. Bem legalzinho aqui. Então, meus queridos, é isso que eu ia falar para vocês. Para amanhã é essa a minha ideia, tá bom? Claro, vamos focar naquelas oportunidades que tiver maior liquidez, né? Pra gente não ter problema com liquidez no mercado aí de entrada e saída. Tomar cuidado, claro, com o caixa, né? Saber trabalhar aí o capital, tá bom? Não arriscar além daquilo que pode arriscar. Ter paciência, né, turma? Ter paciência, porque isso é importante na hora de vocês montarem as operações. Ter calma, ter tranquilidade e a gente vai devagarzinho, a gente vai caminhando, tá? Eu sempre falo isso para vocês aí porque eu sei que tem gente que às vezes eu demoro às vezes para mandar uma operação, a galera já manda mensagem para mim: pô, não vai fazer nada, o mercado tá pegando fogo, você não fez nada ainda. Esses dias mandaram para mim. Mas é que às vezes a gente não manda porque não configurou nosso modo de operar, entendeu? Nosso operacional. Então, assim, mas às vezes o mercado tá pegando fogo mesmo, mas não configurou aquela sua estratégia. Então não adianta você daí querer mudar para poder satisfazer a sua vontade de clicar e daí você tomar pau, entendeu? Fazendo o que a gente faz todo dia, tudo que nosso operacional já toma pau, né? Então se você começar a inventar moda, você vai tomar, a chance de tomar é maior ainda. Então
tem que ter paciência, né? Paciência, tranquilidade, que a gente vai fazer uma boa semana, se Deus quiser. Fechou, turma? 10 para as 8, acho que tá tranquilo, né? Então, quem não participou, hoje eu gravei, tá bom? Gravei a aula, depois eu subo lá no canal do YouTube, lá quem quiser rever, depois olhar, ver certinho lá, anotar as operações. Deixa no radar, tá? E eu vou continuar fazendo isso essa semana, tá bom? Vou tentar sempre deixar lá no radar de vocês ali as operações que a gente possivelmente vai fazer, para tentar ajudar vocês a estarem participando de todas elas, né? Porque às vezes eu sei que é muito rápido, mas não é minha culpa, é o mercado que está desse jeito. É sempre assim? Não é, né? Não é sempre assim. O mercado ele é sazonal e nessa fase que a gente está vivendo ele está desse jeito, mas ele não é sempre assim. Normalmente a gente consegue fazer, são operações mais tranquilas e mais suaves de estar fazendo. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém daqui opera mercado de índice futuro também ou só opera opção? O Carlão opera índice também. Isso, tô no mini índice, tô lá no mini índice da soja. Tá. Mas faz day trade no índice, né? No índice eu faço day trade, na soja position trade. Tá. Só o Carlos ou tem mais alguém que faz isso aí também? Que tá aqui. Só o Carlão, só. Ninguém faz. Essa minha semana foi boa aí no mini índice, viu? Eu operei 3 dias só, e 3 dias, que eu tinha perícia de manhã 2 dias, né? Uhum. E os 3 dias de gain foi legal, mas eu tô operando com um contrato só, né? Tá bom, é isso aí. Mas tomar cuidado com a alavancagem dele. Mas é isso. Essa semana foi bom, cara. A semana que deu pra gente fazer. Foi legal. Deu pra pegar 5.000 e fechei a semana com 5.600 pontos. Foi bom. Então, eu no começo estava bastante ansioso, né? Agora eu tô conseguindo esperar, sabe? Esse mercado, ele é terrível. A ansiedade é que mata. Quero clicar. A hora que abre, já começa a dar aquela batedeira no coração. É isso aí, mas é isso. Depois eu perguntei porque eu tô perguntando pra vocês e pra mim poder depois eu soltar um negócio pra vocês novo aí. Mas é isso, galera. Turma, Deus abençoe vocês. Bom resto de domingo, tá? Curtam a família aí. Quem for corintiano, assiste o jogo do Corinthians aí com o Flamengo. Quem for Flamengo, assiste o jogo do Flamengo. Vamos torcer e nós vamos torcer pro Flamengo, é claro, né? Claro que vamos torcer pro Flamengo, né? Pro Flamengo ganhar do Corinthians, né? E quem sabe o Dorival ser mandado embora e depois ele querer voltar pro São Paulo, porque quem sabe, né? Que o nosso técnico hoje lá, meu Deus do céu, é só o sangue de Jesus, viu? Técnico ruim, desgrenha. Então tá bom. Turma, Deus abençoe vocês aí, viu? Amém. Boa noite. Abraço. Valeu, boa noite, galera. Mais. Boa semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.